Vamos à questão número 11. Um telescópio refrator é construído com uma objetiva acromática formada pela justa posição de duas lentes esféricas delgadas, uma convexo-côncava de índice de refração N1 e raios de curvatura R e 2R, e a outra biconvexa de índice de refração N2 e raio de curvatura R. Já a ocular é uma lente esférica delgada simples com uma distância focal que permite um aumento máximo para o telescópio igual em módulo a 5. Observando-se através desse telescópio um objeto muito distante, uma imagem final imprópria é conjugada por esse instrumento. Considere que o telescópio seja utilizado em condições usuais nas quais é mínima a distância L entre as lentes objetiva e ocular, que o local onde a observação é realizada tenha índice de refração constante igual a 1 e que sejam desprezadas as características do sistema óptico do observador. Nessas condições, o comprimento mínimo L desse telescópio será dado por, letra A, 20R sobre 4N mais 5N2 mais 1. Letra B, 20R sobre 5N1 mais 20 que multiplica N2 mais 1. C, 10R sobre 20N1 menos N2 mais 3. E D, 12R sobre 20N1 menos 5 que multiplica N2 mais 3. Vamos então à questão número 11 da AFA 2020, onde nós temos um telescópio, refrator, e ele é constituído de uma lente objetiva. Essa lente objetiva é formada de duas lentes que são justapostas. Então, vou precisar calcular a distância focal dessa lente graças ao aumento sofrido por ela. Então, para calcular, eu sei que a vergência dessa lente, da objetiva, ela vai ser a vergência da primeira lente, que é uma lente convexo-côncava, mais a vergência da lente biconvexa, certo? Bom, ele me dá o índice de refração dessas lentes, e me dá os raios, prestando atenção que quando o raio de uma lente é convexa, ele é positivo, e quando o raio da côncava é negativo. Então, vou ter o seguinte, o inverso da distância focal da objetiva, senhores, vai ser igual a fórmula dos fabricantes de lentes, Então, vai ser N1 menos 1, que multiplica a soma dos inversos do raio, no caso, 1 sobre 2R menos 1 sobre R, Prestando bastante atenção, porque isso aqui é a lente convexo-côncava, O raio negativo é da lente côncava, mais a vergência da outra lente, que é a lente biconvexa. Então, vai ser N2 menos 1, que multiplica 1 mais R mais 1 mais R, já que a lente é biconvexa, você vai somar os dois raios, correto? Fazendo essa continha, senhores, vai ficar bem simples para a gente agora, porque é matemática, 1 sobre FO, que eu vou chamar a distância focal da objetiva, será menos N1 mais 1 mais 4N2 menos 4 sobre 2R, correto? No caso aqui, a gente pode inverter, amigos? Então, a distância focal da objetiva vai ser igual a 2R sobre menos N1 mais 4N2 menos 3, Esse é o cálculo da distância focal da minha lente objetiva, que eu acabei de calcular agora, certo? Bom, uma das coisas que é importante, senhores, nisso tudo,
na verdade é o aumento, né? Como é que a gente calcula um aumento de um telescópio, né? No caso, esse aumento máximo vai ser a distância focal da ocular, né? Ou melhor, perdão, da objetiva sobre a distância focal da ocular, né? Então, como ele fala na questão que o aumento é igual a 5, senhores, isso vai ser igual a 2R que multiplica tudo que está em cima aqui, né? Menos N1 mais 4N2 mais 3, correto? Vezes o inverso da distância focal da ocular, correto? Com isso, a distância focal da ocular, senhores, será igual a 2/5 de R, tá? E aqui embaixo no denominador, menos N1 mais 4N2 mais 3, ok? Essa é a distância focal da ocular, certo? Vamos agora para o cálculo, né, do L mínimo para esse telescópio. Esse é o desenho do telescópio, onde eu tenho a objetiva, que é a lente que está mais próxima do objeto, e a ocular, que é a lente que fica mais próxima do olho, certo? Essa é a distância L que eu preciso calcular, ok? Reparem que para que a lente, né, para que o telescópio funcione bem, o ponto focal da objetiva e da ocular, eles devem concordar. Isso quer dizer que essa distância seria a distância focal da ocular e essa distância aqui seria a distância focal da objetiva. Nesse caso, L, então, é a soma da distância ocular, da distância focal da ocular e a distância focal da objetiva, senhores. Então, eu vou ficar com o seguinte cálculo, né? A distância focal da ocular, que é 2R sobre 5 menos N1 mais 4N2 menos 3, correto? Mais 2R sobre menos N1 mais 4N2 menos 3, senhores. Agora é uma questão matemática, né? Nós vamos tirar o denominador comum ali, né? O denominador comum, lembrando aos senhores que é 5 que multiplica isso, né? E aqui eu tenho isso, é só multiplicar por 5, correto? Então, eu vou ficar com a seguinte conta, ó. 5 vezes 2R dá 10R. Com 2R, isso dá 12R. E aqui embaixo, senhores, eu vou ficar com 5 que multiplica menos N1 mais 4N2 menos 3. Usamos a propriedade distributiva, né, senhores, aqui, ó, e vamos já arrumar, né, essa nossa equação. Então, na verdade, o L será igual a 12R dividido por 20N2, né, para que fique parecido com a resposta, né, menos 5, né, aí colocamos em evidência, tá? Vai ficar N1 mais 3, correto? E o nosso gabarito, amigos, é a letra D de Douglinhas. Um grande abraço, senhores, e até a próxima questão.